Era uma vez, há muito tempo, um homem muito sábio chamado Davi. Ele amava muito a Deus e conversava com ele o tempo todo. Um dia, Davi escreveu uma canção especial, que hoje conhecemos como o Salmo 40. É como se fosse um abraço de Deus para nós, mostrando como ele cuida da gente. Vamos descobrir juntos os segredos dessa linda canção? A grande espera. Imagine que você está esperando o seu sorvete preferido. Você pede, e o sorveteiro diz, já vai. Mas demora um pouquinho. Você fica ali, quietinho, esperando com paciência, sabendo que logo vai chegar. O Salmo 40, no versículo 1, começa assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi estava passando por um momento difícil, como se estivesse num buraco fundo, muito fundo. Ele não via a saída. Mas, em vez de ficar choramingando ou reclamando, ele fez algo muito importante. Ele esperou. E não foi uma espera qualquer, foi uma espera com paciência. É como quando você espera sua mãe ou seu pai chegarem do trabalho, mesmo com saudade, você sabe que eles vêm. E sabe o que aconteceu? Deus, que é o nosso Pai do céu, se inclinou. Imagina Deus se abaixando para te ouvir, como sua mãe ou seu pai fazem quando você quer contar um segredo no ouvido deles. Ele ouviu o Davi, e ele nos ouve também quando clamamos, quando pedimos ajuda do fundo do nosso coração. O resgate do poço profundo agora. Pensa que você está brincando no quintal e, sem querer, cai num buraco. É escuro, um pouco assustador, e você não consegue sair sozinho. Mas de repente, alguém estende a mão forte e te puxa para fora. Que alívio, não é? O versículo 2 diz: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi se sentia como se estivesse num lago horrível, num charco de lodo. Sabe o que é lodo? É aquela lama pegajosa, que gruda nos pés e não deixa a gente andar. Às vezes, na vida, a gente se sente assim, preso em situações difíceis, como se estivéssemos num atoleiro. Pode ser uma tristeza muito grande, uma preocupação, ou até mesmo um erro que cometemos e que nos deixa com a consciência pesada. Mas Deus veio e o tirou dali. É como se ele tivesse colocado uma corda bem forte e puxado Davi para fora. E não só isso, ele o colocou num lugar seguro, numa rocha firme. Uma rocha não balança, não afunda. E assim, os passos de Davi ficaram firmes. Isso nos ensina que, mesmo quando a gente se sente perdido ou em apuros, Deus pode nos resgatar e nos colocar num lugar seguro. Ele nos dá a força para continuar, para não escorregar mais. Uma nova canção no coração. Depois que você é resgatado do buraco, você não fica triste, certo? Você fica feliz e quer contar para todo mundo. Você até canta uma musiquinha de alegria. O versículo 3 continua: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus nos tira das dificuldades, Ele coloca uma alegria tão grande no nosso coração que a gente quer cantar. É uma nova canção, uma canção de louvor, de agradecimento a Ele. É como quando você ganha um presente que queria muito, você não fica calado, você sorri, pula, agradece. E o mais legal é que quando as pessoas veem o que Deus fez por nós, elas também ficam admiradas. Elas percebem o quanto Deus é bom e poderoso, e isso as faz ter mais respeito por Ele e também confiar nele. É como quando você vê um amigo que estava dodói e agora está brincando e sorrindo, e você pensa, que bom! Deus é maravilhoso. A felicidade de confiar em Deus. Você já viu alguém que tenta fazer tudo sozinho, sem pedir ajuda a ninguém? Às vezes, essa pessoa se cansa ou faz as coisas de um jeito que não é o melhor. Mas quando a gente pede ajuda para quem sabe, é muito mais fácil, não é? O versículo 4 diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Ser bem-aventurado é ser muito feliz. E quem é muito feliz? É aquele que confia em Deus. Não é aquele que confia nas coisas que as pessoas fazem para se mostrarem importantes, os soberbos, ou nas coisas que não são verdade, a mentira. Confiar em Deus é como quando você está aprendendo a andar de bicicleta e seu pai ou sua mãe seguram você. Você se sente seguro porque sabe que eles não vão deixar você cair.
É muito mais feliz confiar em Deus do que tentar se virar sozinho ou acreditar em coisas que não são verdadeiras. Ele é a nossa segurança. As maravilhas e os pensamentos de Deus. Você já parou para pensar em todas as coisas maravilhosas que Deus criou? As estrelas no céu, as flores coloridas, os animais fofinhos. É tanta coisa linda, não é? O versículo 5 fala: muitas são, ó Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar. Se eu as quisera contar e anunciar, elas são mais do que se podem numerar. Davi olhava para o céu, para a natureza, e via as coisas incríveis que Deus fazia. Ele sabia que Deus não parava de fazer coisas maravilhosas, sempre cuidando de nós. E os pensamentos de Deus são tão grandiosos que a gente não consegue nem contar. É como tentar contar todos os grãos de areia da praia, é impossível. Isso nos mostra que Deus está sempre pensando em nós, sempre cuidando, sempre fazendo coisas boas. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, e esse plano é cheio de amor e carinho. O verdadeiro presente para Deus. Imagine que o aniversário da sua mãe ou do seu pai está chegando. Você quer dar o presente mais legal do mundo. Você pode dar um brinquedo, uma flor, um desenho. Mas o que eles mais amam é quando você obedece, quando dá um abraço apertado, quando diz, eu te amo, não é? Os versículos 6, 7 e 8 explicam algo muito importante. Sacrifício e oferta não queres. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não pediste. Então disse, eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. No tempo de Davi, as pessoas ofereciam bichinhos e outras coisas a Deus para pedir perdão ou para agradecer. Eram os sacrifícios e ofertas. Mas Deus estava dizendo para Davi que ele não queria só essas coisas. Ele queria algo mais profundo, o coração obediente. Quando diz, abriste os meus ouvidos, é como se Deus tivesse ajudado Davi a escutar melhor a voz dele, a entender o que realmente importava. Davi então entendeu que o melhor presente que ele podia dar a Deus era fazer a vontade dele. É como se a vontade de Deus fosse uma música linda que ele queria cantar com todo o coração. Ele disse, eis aqui venho, como quem diz, estou pronto, Deus. Quero fazer o que o Senhor quer. E ele guardou a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, bem dentro do seu coração, como um tesouro precioso. Isso nos ensina que o que Deus mais quer de nós não são coisas caras ou rituais, mas sim um coração que deseja agradá-lo, que ama obedecer e que guarda os seus ensinamentos. Contando as boas novas. Quando você descobre um segredo legal ou algo muito bom, você não fica guardando para você, não é? Você quer contar para seus amigos, para sua família. Os versículos 9 e 10 dizem, anunciei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, ó Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não retive a tua benignidade e a tua verdade na grande congregação. Davi não guardou a alegria e as maravilhas de Deus só para ele. Ele contou para todo mundo, para a grande congregação, que é como um grupo grande de pessoas. Ele falou da justiça de Deus, de como Deus sempre faz o que é certo. Ele falou da fidelidade de Deus, de como Deus nunca nos abandona e sempre cumpre o que promete. Ele falou da salvação de Deus, de como Deus nos tira dos problemas e nos perdoa. E falou da benignidade, que é o amor e a bondade, e da verdade de Deus. É como quando você ganha um presente incrível e não vê a hora de mostrar para os seus amigos. Davi sentiu a mesma coisa sobre Deus. Ele queria que todos soubessem o quanto Deus é bom. Confiança na misericórdia de Deus. Mesmo depois de tudo que Deus fez, Davi sabia que ele ainda precisava da ajuda de Deus. É como quando você aprende a andar de bicicleta, você sabe que pode andar sozinho, mas ainda pede para seus pais ficarem por perto. O versículo 11 diz, não retires de mim, Senhor, as tuas ternas misericórdias. Guardei-me sempre a tua benignidade e a tua verdade. Davi sabia que a vida é cheia de desafios, e que ele sempre precisaria da bondade e do amor de Deus, que são as ternas misericórdias. Ele pedia para que o amor e a verdade de Deus o guardassem sempre, como um escudo protetor.
Isso nos ensina que, mesmo quando estamos bem, precisamos continuar pedindo a Deus para nos guiar e nos proteger. A misericórdia de Deus é como um abraço quentinho que nunca acaba. Pedindo ajuda nas dificuldades. Às vezes, a gente faz alguma coisa errada e se sente muito mal. É como quando você come um doce escondido e depois fica com dor de barriga e a consciência pesada. Os versículos 12, 13, 14 e 15 são um pedido de ajuda de Davi. Porque males inumeráveis me cercaram. As minhas iniquidades me alcançaram, e não posso ver. Mais numerosas são do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração me desampara. Digna-te, Senhor, livrar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Confundam-se e envergonhem-se juntamente os que buscam a minha vida para destruírem. Tornem atrás e envergonhem-se os que me desejam mal. Desolados sejam em razão da sua vergonha os que me dizem: Davi sentia que havia feito coisas erradas, minhas iniquidades me alcançaram, e isso o deixava triste e com medo. Era como se as coisas ruins fossem tantas que ele nem conseguia contar. E ele também sentia que algumas pessoas queriam fazer mal a ele. Ele pediu a Deus para livrá-lo rapidamente, para não demorar. Ele queria que as pessoas que desejavam o mal dele ficassem envergonhadas e parassem de incomodá-lo. É como quando você pede para um amigão te ajudar a resolver um problema com alguém que está te aborrecendo. Essa parte do Salmo nos mostra que é normal pedir ajuda a Deus quando estamos em apuros, quando nos sentimos culpados ou quando alguém está nos fazendo mal. Deus sempre está pronto para nos ouvir e nos ajudar. A alegria de buscar a Deus lembra daquela nova canção que Davi cantou? Ela ainda estava ali. Os versículos 16 e 17 terminam o Salmo 40. Alegrem-se e regozijem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te demores. Mesmo depois de pedir ajuda, Davi queria que todos que buscassem a Deus fossem felizes. Ele queria que eles sempre dissessem: engrandecido seja o Senhor, que significa, que o Senhor seja louvado, seja grande. E Davi, mesmo sendo um rei, se sentia pobre e necessitado. Ele sabia que, sem Deus, ele não era nada. Mas ele também sabia que Deus cuidava dele. É como um bebê que sabe que sua mãe sempre vai cuidar dele, mesmo sem ele ter nada para dar em troca. Davi termina pedindo para Deus não demorar, mostrando que ele confiava em Deus para todas as coisas. O verdadeiro segredo do Salmo 40. Então, qual é o grande segredo do Salmo 40? É este: o segredo é que, não importa o quão grande seja o problema, o quão fundo seja o buraco que a gente caiu, ou o quão difícil seja a situação, Deus está sempre pronto para nos ouvir, nos tirar da dificuldade e nos colocar em um lugar seguro. Ele quer que a gente confie nele de verdade, com todo o nosso coração. Ele não quer apenas coisas de nós, mas sim a nossa obediência e o nosso amor. E quando ele nos ajuda, a gente fica tão feliz que quer contar para todo mundo o quanto ele é bom. E o mais importante, mesmo quando a gente se sente pequeno, fraco e necessitado, Deus cuida de nós. Ele é o nosso auxílio, a nossa ajuda, e o nosso libertador, aquele que nos tira das prisões e das dificuldades. Então, toda vez que você se sentir triste, com medo ou preocupado, lembre-se do Salmo 40. Lembre-se de Davi, que esperou com paciência em Deus e foi resgatado. Fale com Deus, conte para ele o que está acontecendo e confie que ele vai cuidar de você, porque ele te ama muito, muito mesmo. Você tem alguma pergunta sobre esse salmo? Ou quer conversar mais sobre como Deus pode nos ajudar? E assim, chegamos ao fim da nossa conversa sobre o Salmo 40. Espero de coração que essas palavras tenham tocado seu coração e te feito sentir um pouco mais perto de Deus. Que você se lembre de que Ele está sempre atento, pronto para te ouvir e te resgatar, não importa a situação. Se essa mensagem te fez bem, se você sentiu paz ou esperança, não guarde só para você. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que você ama? Pode ser um amigo, um familiar, ou até mesmo alguém que você sabe que precisa de uma palavra de fé. Também quero te convidar a deixar o seu gostei e a se inscrever no canal. Assim, você não perde as próximas reflexões e nos ajuda a levar essa mensagem de amor e esperança para ainda mais pessoas.
Lembre-se sempre, em cada passo da sua vida, em cada desafio, ou mesmo nas suas maiores alegrias, Deus está com você. Confie nele, ele nunca falha. Que a paz de Deus esteja com você. Um grande abraço e até a próxima.